o BAP, ele teve uma conversa ali informal com alguns jornalistas, o presidente do Flamengo, e ele acabou falando sobre o estádio, tá, do Flamengo. O BAP falou sobre o estádio do Flamengo, a gente tem a sonora, Kaique, para botar aí, porque ele foi bem taxativo. Ele disse que se o Flamengo tiver que virar SAF para bancar um estádio, ou que se o estádio prejudicar a performance esportiva do Flamengo, ele não quer o estádio nesse momento. Ele foi bem taxativo. Ele disse o seguinte, abre aspas para o BAP, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dinheiro da premiação, né, que ele disse. O estádio é um projeto para 50 anos. É um projeto. Minha promessa é a seguinte, eu jamais faço nada na minha vida baseado em emoção. Se a gente não tiver certeza absoluta que isso não empurra o Flamengo para virar uma SAF ou que vai comprometer a performance esportiva do Flamengo, eu não vou fazer o estádio. O estádio é importante, é um sonho, mas a gente esperou anos pelo CT. Demoramos mais de 20 anos para fazer. Eu tenho Maracanã por 19 anos, né, pelo contrato que o Flamengo tem. Eu tenho 19 anos, né, diz o BAP aí, para fazer o estádio. Temos que ganhar muita coisa ainda. Quando tiver mais dinheiro e mais clareza no projeto, a gente vai tomar a decisão. E aí depois ele cita o Corinthians, hein, gente? Ele cita o Corinthians para desespero do velho Vamp. Ele diz o seguinte, os estudos demonstram que não dá para fazer no tempo que foi dito, o estádio, e nem no preço que foi comentado. Tem 4 empresas avaliando os trabalhos que eles fizeram, que eram preliminares. E a conclusão é que, infelizmente, vai demorar mais tempo e mais dinheiro do que foi colocado naquela época. Ele quer dizer com relação ao que colocaram os dirigentes antigos, né? Principalmente o Rodolfo Landim, que era o presidente. E ele continua. Infelizmente, é a vida como ela é. Vamos pegar o caso do Corinthians, por exemplo. Em 2012, foi campeão da Libertadores e do Mundial. Meus amigos corintianos diziam, daqui a 2 anos vamos ter o estádio e vocês vão ver o que vai acontecer. E o que aconteceu de lá para cá, do ponto de vista esportivo, aprender com a experiência da gente é prova de inteligência. Aprender com a dos outros é prova de sabedoria. Você concorda com o BAP, Mauro? E outra, né? Ele ainda expôs o exemplo do Corinthians, que achou que ter o estádio ia ser maravilhoso e se tornou uma baita dívida para o clube de São Paulo. Ele escolheu um bom momento para tocar no assunto, né? Porque pegou agora o momento que o Flamengo está bem, o time venceu o Chelsea, então você toca nesse assunto e não gera uma repercussão negativa que haveria num outro contexto. O que ele falou não tem nada que acrescentar, óbvio que tem que ser assim. Ele tem que fazer o estágio na hora certa, no tempo certo, quando tiver o dinheiro para isso, a parceria necessária. Isso não existe ainda, então. Só que o Flamengo assumiu uma série de compromissos, né? Com a prefeitura, etc., né? De construção da obra, do entorno, prazos. Eu não sei como é que ele vai resolver. Agora, a ideia de não acelerar o processo é óbvia. O estádio sempre foi, como dissemos aqui há meses, uma plataforma de campanha eleitoral durante o processo de eleição do novo presidente do Flamengo. E a situação perdeu, mas comprou o terreno, tem terreno, tudo bem, é um ativo do clube, pertence ao clube agora, mas até construir o estádio vai uma distância muito grande, acho que ele está sendo correto. Não tem nem muito o que acrescentar, não. Mas você concorda com algum lado, Mauro? Você acha que o estádio é fundamental ou não nesse momento? Não, eu só estou dizendo, eu concordo totalmente com o que ele está fazendo. Aí é isso aí. Fazer o estágio na hora certa, no tempo certo. Vai se endividar. Ele citou o exemplo do Corinthians porque é o exemplo o pior possível. Entrou numa aventura de um estádio, quando poderia ter feito um estádio mais barato, poderia ter tentado ficar com o Pacaembu, que acabou sendo privatizado. Construiu o estádio, a torcida adora o estádio, é muito legal, mas
o preço é muito alto, né? Uma dívida colossal, e a ela se juntou uma dívida enorme do clube e você vê o Corinthians nessa situação. Então, acho que ele está certo, é isso aí. Agora ele vai ter que resolver as questões dos prazos que o clube assumiu, né? Com relação à construção e tal, aí como é que isso vai ser equacionado, não sei. Vai precisar de habilidade política para poder esticar esses prazos e fazer essa obra num outro ritmo, bem mais lento. Agora, Mauro, a gente sempre fala, né? Você cita o exemplo do Palmeiras, que não gastou nada para ter o seu estádio. O Flamengo não conseguiria um parceiro com o tamanho que tem o Flamengo, com o tamanho que tem a torcida do Flamengo, um parceiro para construir o estádio para o Flamengo no perfil do estádio do Palmeiras, que a W Torre colocou todo o dinheiro, hoje ela usa o estádio para fazer shows também e divide ali os lucros com o Palmeiras. Claro, às vezes o Palmeiras perde alguns jogos na sua casa, mas que você mesmo diz que valeu muito a pena. Você não acha que o Flamengo consegue um parceiro como esse, como a W Torre foi para o Palmeiras? A questão é que a demanda de shows, de grandes shows em São Paulo é maior do que a do Rio, né? Então isso pesa também. Alguém tem que se interessar e esse alguém certamente vai querer usar o estádio como sócio durante, se for igual ao Palmeiras, 30 anos, entender que o estádio naquele local vai ter uma demanda de espetáculos que gerem receita. Ninguém vai construir por construir, vai construir para ganhar dinheiro depois. Então vai depender muito de estudos que apontem ou não nessa direção. Possível é. Agora cabe ao Flamengo buscar essa parceria. Se não for igual ao do Palmeiras, uma parceria que viabilize parte da obra. Eu acho muito difícil a construção do estádio sem um bom parceiro. Não é impossível, mas aí é muito difícil você manter time forte e construir um estádio que vai custar o faturamento do clube de 2 anos ou mais. Todo o dinheiro. Nisso eu também, Flávio Prado, concordo com o BAP, tá? Porque qual é o principal objetivo do Flamengo e da sua torcida? É que o Flamengo se mantenha como ele está hoje. Poderoso, sempre favorito aos títulos que disputa, montando times fortíssimos e, além disso, organizado financeiramente, né, Flávio? Hoje o Flamengo é um exemplo de organização financeira, de planejamento, de time. O Flamengo sempre é favorito em todos os títulos que disputa, isso desde 2019, gente. A gente está falando de uma era aí do Flamengo que já vai para 6 anos, né? A gente já tem 6 anos de uma era vitoriosa de um Flamengo que há muito tempo não era vitorioso. Há muito tempo que esse Flamengo não era vitorioso. O Flamengo foi vitorioso para valer na década de 80, né? Ali a partir de 79, a geração Zico. Depois o Flamengo começou a achar um título brasileiro ali, um título de Copa do Brasil ali, e aí em 2019 volta a ser esse time de muitas conquistas. Então eu concordo com o BAP. Se for para você ter um estádio, para ter que parar de investir em grandes reforços, para se desorganizar financeiramente, que se dane esse estádio. Até porque, como ele disse, né, Flávio, ele tem o Maracanã por 19 anos. Claro, não tem o menor sentido isso. Quando o Corinthians criou o estádio dele, é bom a gente puxar um pouquinho pela história, havia uma briga entre o André Sanches e o Juvenal Juvencio. O Morumbi seria o estádio natural para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Ele pensou sempre nisso, teria que fazer algumas reformas. E o Juvenal, na megalomania dele, até considerava a hipótese de fazer isso. Era uma coisa parecida com o que o River fez. E não tinha dinheiro para fazer, mas eles iam fazer e tal. Só que aí houve uma briga entre o Juvenal e o Andrés, que eram grandes amigos, por causa de uma distribuição de ingresso, uma coisa qualquer dessa aí, no Corinthians e São Paulo. E além do Corinthians não jogar mais lá clássicos, e os outros também depois acabaram seguindo, o São Paulo perdeu essa parada longe, ainda o Corinthians resolveu criar um estádio. Então, naquela história de fazer um estádio, nós vamos ter respaldo e tal, Copa do Mundo, fizeram um mega estádio, sem pensar que havia uma coisa muito simples que poderia ser feita, simplesmente continuar com o Pacaembu. O público que se tem em Itaquera não é tão superior assim, a dificuldade de deslocamento é maior do que era no Pacaembu, o torcedor estava acostumado, o Pacaembu estava sempre lotado e custava barato para o Corinthians. Então houve um erro. Naquele momento, pouca gente já tentou e, verdade seja dita, eu mesmo achei, num primeiro momento, uma boa ideia a construção do estádio. Só que a coisa não saiu como se esperava, uma série de situações ocorreram, o estádio acabou custando caríssimo para o Corinthians, grande parte da dívida do Corinthians hoje deve-se ao estádio, e foi um mal
negócio. Então, olhar o modelo Corinthians é muito importante para qualquer um que queira se aventurar. Isso vale para o Santos, que está com essa história de fazer estádio aí, que eu não sei se haveria necessidade. Valeu para o Corinthians muito. E o Flamengo tem necessidade zero de ter estádio, zero. A menos que seja um negócio muito bem pensado, muito bem. E tem que entender também o seguinte: um estádio de futebol só para jogos de futebol não funciona. O mega estádio do Real Madrid, que tem 7 ou 8 pisos, troca gramado, troca tudo, ele está preparado para fazer 6, 7 eventos numa semana, diferentes. Shows, outro tipo de esporte e tal. Então você precisa ter uma baita, uma estrutura para que o estádio seja rentável. Caso contrário, fica do jeito que está muito bom, o Flamengo está muito bem. Não tem o menor sentido criar uma dívida para ter um estádio que não será, no caso do Corinthians, por exemplo, além de não ser lucrativo, ainda deixou o time numa dívida tremenda e o Pacaembu do mesmo jeito acabou ficando lá encostado. Agora, aos poucos, está voltando, mas voltando de uma maneira muito diferente. Nem o Pacaembu não foi bom, nem para o Pacaembu e nem para o Corinthians. Não, e outra, gente, tem estádio. Claro, tem a zoeira do rival, dos rivais que não tem estádio, mas tem estádio não interfere em nada. Quantos clubes que têm estádio estão na pindaíba hoje em dia? São vários os clubes que têm estádio e estão numa situação. Então, é aquilo. O que mais interessa para o torcedor do Flamengo? Ganhar título. Está sempre disputando título. E outra, ter um time forte com organização financeira. O BAP falou tudo. Foi muito uma parte de uma campanha eleitoral da antiga diretoria, comprar o terreno para o estádio, fazer todo um fuzuê, naquele estádio, porque estava sendo muito cobrada por falta de conquistas de peso nos últimos anos, sorte que ganhou aquela Copa do Brasil, mas estava sendo muito criticada por contratações de treinadores e tendo que vender e tendo que demitir treinadores, pagando multa rescisória, time jogando mal. E aí resolveu, vamos falar do estádio, vamos empurrar esse estádio. Não interessa em nada, na minha opinião, Bruno Prado, ter um estádio para o Flamengo nesse momento. Eu concordo com o BAP, a não ser que surja uma parceria surreal como o Palmeiras teve. A gente constrói, a gente gasta e depois a gente divide os lucros, Bruno. Tem que ser um bom negócio para o clube, né? Não adianta fazer um projeto desse tamanho para falar que fez, para responder provocação de rival, por status. Tem que ser um negócio muito bem feito, bem pensado. O Flamengo, como o BAP falou, ele tem o Maracanã ainda por quase 20 anos, então ele pode usar muito bem o Maracanã, que é um estádio que o Flamengo joga há muito tempo, que a torcida gosta, está acostumada. Então não tem nenhum problema em relação a isso. E tem que ser um bom negócio. Se for um bom negócio, no caso do Palmeiras foi um bom negócio. De vez em quando o Palmeiras sai não pode jogar no seu estádio porque tem show. E perde, às vezes, jogos importantes. Perde no sentido de não jogar lá, não de perder o jogo necessariamente. Então, às vezes, ele não pode jogar lá, até jogos importantes, porque tem show. Mas faz parte do negócio. Acho que no final vale a pena, de vez em quando, você jogar fora do estádio do Palmeiras num jogo importante. Acontece, mas acho que vale a pena, porque o negócio é bom. O Palmeiras tem hoje um excelente estádio, é o estádio que mais recebe shows em São Paulo, e o Palmeiras conseguiu fazer de uma maneira que ele não tem um prejuízo. O Palmeiras, ao contrário, um estádio, ao que tudo indica, é bem lucrativo também para o clube. Então, se não for um negócio bom, muito bem feito, você tem que pensar, tem que ser cauteloso. Não adianta fazer, como ele falou, na emoção. Você tem que pensar no clube em vários aspectos, esportivo, financeiro. Então, eu também não tenho essa certeza aí, eu não conheço detalhes, não estou falando especificamente do Flamengo, não tenho nem conhecimento e informação suficiente para isso. Mas, no caso aqui no Brasil, vendo alguns exemplos que aconteceram, né, não dá para ter certeza. Ter um estádio necessariamente vai ser um bom negócio. Tenho muita dúvida em relação a isso. Depende muito de como é o negócio que você fechou. Mas não é uma coisa óbvia. Se eu tiver um estádio, eu vou ter lucro aqui com esse estádio com o tempo. Talvez, mas não é uma certeza, não. Vamp, essa situação do Corinthians, por exemplo, né, que foi comparado aí, que foi usado como exemplo pelo BAP. Você, como ídolo corintiano, você acha que foi ruim para o Corinthians ter construído esse estádio do jeito que foi? Porque o BAP traz ali como exemplo, dizendo, você vê o Corinthians ganhou o Mundial e a Libertadores
quando constrói o estádio, começa a gerar dívida, começa a entrar numa situação financeira muito complicada. Você acha que foi ruim para o Corinthians, Vamp, ter construído o estádio? Ô, Tico, eu sou assim, algum aspecto da vida, eu sou um pouco saudosista, né? Por exemplo, eu concordo que eu acho que o Pacaembu poderia ser do Corinthians. Seria mais viável, o Pacaembu bem localizado ali, tudo. Poderia ser do Corinthians. Como eu acho que o Maracanã poderia ser do Flamengo. Aí, mas tem o Fluminense, o Vasco já tem ali São Januário, o Flamengo poderia adquirir lá, mas no Rio é mais difícil porque o Vasco quer jogar, o Fluminense joga, o Botafogo já se estabeleceu ali no... A manutenção do Maracanã é muito cara também. Não, entendeu? E o Flamengo tá sobrando dinheiro, comprou o seu terreno, vai construir. Como o Atlético Mineiro, para mim o Atlético Mineiro, o Mineirão, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro poderia ser só seu. Eu acho que agora que o Atlético tem o dele, o Cruzeiro aí melhorando financeiramente, está se recuperando, poderia pegar o Mineirão só para ele. Aí ficava o Mineirão pro Cruzeiro, o Atlético já tem o dele. E a Fonte Nova pro Bahia, já que o Vitória tem o Barradão. Mas isso tudo legalmente, pagando tudo certinho. Em Fortaleza não dá para fazer, Flávio. Apesar de ter o PV lá, o menor. Mas na Fonte Nova... Mas vai, olha, é preciso muito cuidado com manutenção. Um estádio tipo Morumbi, por exemplo, ele custa muito, todos os estádios custam. Né? O São Paulo sempre tem o seu próprio. É muito caro. Mas é muito caro. Você precisa fazer uma conta, tipo assim, você tem a sua casa. Né? Vale a pena você manter a sua casa própria, ou é melhor você alugar e não ter esse gasto? É uma conta que você precisa fazer. Não, vou pagar de aluguel X e a manutenção vai me custar esse valor. Qual dos dois é melhor? Tem que fazer essa conta, porque estádio é muito caro. Tipo assim, eu lembro que o São Paulo, na época do Gino Orlando, que era o gerente lá durante muitos anos, o São Paulo tinha, salvo engano, mais de 100 funcionários só para o Morumbi. Com jogo ou sem jogo. E aquilo pinga todo mês, são funcionários. Tem que cuidar de tudo, né? Tudo, toda a estrutura. É muito caro. Claro, quando joga, entra uma grana grande. Mas você tem uma manutenção. É a conta que você precisa fazer. Vale a pena eu comprar minha própria casa ou vale a pena eu alugar e ter aquela despesa? Agora sim, que eu sempre falo aqui no programa, né? Que eu nasci assim em termos de administração, é você ter 4 jogadores do Palmeiras da base que vale o estádio do Corinthians. Para mim, essa soma não bate nunca. Eu digo, como é que um Hendrick, o Luiz Guilherme, um Danilo e o que foi agora o Vitor Reis, né? Estevão, Vitor Reis. 5 jogadores da base é o estádio do Corinthians, o valor do estádio do Corinthians. E o Corinthians tem base e tem tudo também. 5 jogadores do Palmeiras pagavam o estádio do Corinthians. Essa situação do estádio do Corinthians é muito complicada. Você acha, Flávio, que foi ruim para o Corinthians ter construído o estádio? Foi péssimo ou não? Foi bom a longo prazo? Não foi muito ruim. Agora, eu, na época, movido por aquela coisa, né? A gente estava todo mundo acompanhando, aquela briga toda e tal. A briga começou por uma teimosia do Juvenal com o Corinthians. Foi uma birra lá. Foi um jogo Corinthians e São Paulo, e eles costumavam dividir a renda, embora o jogo fosse no Morumbi, mas eles dividiam o número de ingressos. E aí houve um problema qualquer com essa divisão de ingressos. São Paulo quis dar um número menor e tal. Aí o Juvenal e o Andrés, que eram super parceiros, romperam. Quando eles falaram, não jogo mais aqui, só quando eu for visitante. E a partir dali, o Corinthians deixou de jogar os clássicos lá, foi jogar no Pacaembu. E os outros seguiram o exemplo do Corinthians. São Paulo perdeu muito dinheiro com isso, de cara. Aí começou o Pacaembu a funcionar, a ser legal, o estádio sempre lotado e tal. Aí vem a história do Copa do Mundo no Brasil. Aquela empolgação, eu nunca tive. Eu sempre achei que seria uma coisa complicada. Tem vários estádios dando prejuízo aí, estádios públicos, a maioria está dando prejuízo. Aí, na empolgação, o Corinthians falou, não. Mais uma do Andrés. Eu vou ferrar o Juvenal, vou meter 2-0 nele. Eu vou tirar a abertura do Mundial do Morumbi e vou levar para Itaquera. E aí fez o estádio luxuosíssimo, o estádio do Corinthians, talvez seja o mais luxuoso que eu já tive até hoje. Só que eu fiz uma visita ao estádio com o Andrés, ele falou, cadeira de couro que você bota lá, não pega nem fogo, a cadeira é um negócio impressionante. E ele falou, vou fazer show dos dois lados, de estacionamento e tal. Isso nunca aconteceu. Então, vou fazer uma espécie de shopping lá dentro, com um restaurante, também não virou isso, né?
Eu tenho um amigo que tem uma faculdade lá dentro, ela nem recebe sequer o apoio que se poderia esperar do Corinthians. Então não virou o projeto todo, e virou uma dívida gigantesca. Então o que parecia que seria um bom negócio, virou um péssimo negócio. E nem para a região gerou nenhum tipo de impacto. Tem mais de 50 comunidades ali em torno do estádio que não tiveram nenhum tipo de benefício com a ida do estádio para lá. Enfim, não foi bom para ninguém. E foi ruim para o próprio Pacaembu. Se tivesse nas mãos do Corinthians, seria um estádio de futebol. Hoje ele virou um local de multi-eventos, mas até agora não decolou. Então, Pacaembu ficou subaproveitado. Itaquera não ganhou nada com isso e o Corinthians arrumou uma dívida enorme para ele. Então, não foi bom para ninguém.